2 horas antes da saída, a sala de estar parecia encolher. Eu, Lucas, informei aos meus pais que não iria cancelar o compromisso da escola. Na mesa de centro, o prontuário médico do meu irmão ficou à vista, com datas anotadas e carimbos que eu conhecia de cor. Ao lado, o print da confirmação de participação ainda piscava na tela do meu celular. Tirei uma foto do calendário preso na geladeira e guardei o print da confirmação no bolso, para não deixar o assunto morrer antes de falar com a professora. Se eu falhasse, a reputação da família seria jogada na lata de lixo pública. O custo era claro. Manter o compromisso significava encarar o que vinha. Abandonar significava manchar tudo o que minha mãe queria manter intacto. A nota de escola com confirmação de presença já estava dobrada na mochila, pronta para ser entregue. Na porta da sala, a mão da mãe subiu em minha direção com velocidade precisa. Ela não gritou, apenas mostrou quem mandava ali. A palma bateu no meu rosto com força suficiente para não deixar dúvidas. Fotografei o tapa com o celular, e o vizinho ao lado ouviu o barulho e confirmou para minha mãe que o som foi alto. O poder ficou explícito. Era a mãe usando a regra de casa para manter a linha. Eu me afundei um pouco nos ombros, mas segurei a linha. Isso foi suficiente para me fazer sair do eixo sem resposta preparada. Enquanto a cena ainda ardia, perguntei a mim mesmo em voz baixa: isso é justiça ou pressão da família? Imediatamente depois, na rua em frente à casa, contei as chaves do carro com os dedos e as voltei ao bolso. Desisti do caminho com as chaves, apesar de haver um ônibus escolar marcado para sair dali. Peguei a nota da escola com confirmação de presença e guardei-a no formato de papel na manga da jaqueta. Mantive o caminho que mostrava que eu iria cumprir o compromisso, mesmo que o professor precisasse ouvir desculpas depois. Guidei os passos para a direção da escola com o app aberto, mostrando o trajeto às 17h08 como prova de que eu não tinha desistido. O ar ficou pesado ao meu redor. O olhar da minha mãe não desviou do meu, e meu pai apenas suspirou sem explicar. Eu sabia que aquilo mudava a forma como a família me via, mas ainda não tinha direito a escolher outra saída sem custo. Poucos minutos depois, na entrada da casa vizinha, a professora ligou pedindo justificativa. Registrei a chamada no meu celular e conservei uma cópia da justificativa do hospital, que chegou na minha caixa de mensagens. A conversa foi direta. Eu precisava apresentar algo que comprovasse a necessidade da ausência. Guardei o registro de chamada e levei a cópia da justificativa para a escola como se fosse um talismã. O relacionamento com a professora ficou tenso, mas a relação com meus pais ficou ainda mais tensa. Cada frase que eu dizia parecia soar como uma recusa ao mundo deles. E antes que eu pudesse respirar, a vizinhança começou a falar por conta própria, acrescentando peso à minha decisão com a ideia de que a escola começaria a observar meu comportamento de perto. Eu não podia deixar escapar a percepção de que qualquer falha seria explorada pela família. E então chegou o toque inesperado. Na entrada da casa vizinha, um envelope carimbado da escola apareceu no tapete. Dentro dele, uma carta com apenas uma linha forte: compareça amanhã. A carta parecia ter sido deixada por alguém que não queria assinar. A ameaça pairava no ar. Não dizia tudo, mas deixava claro que o preço da decisão não terminava ali. A tensão cresceu de golpe. O que seria exigido amanhã não era apenas presença, era a confirmação de algo que eu ainda não tinha certeza de entender. O envelope, o carimbo, a carta, tudo rodando à minha frente, e eu sem saber qual caminho custaria mais caro. Na cozinha, a tarde pesava. A mãe abriu uma pasta e jogou sobre a mesa os documentos médicos, carimbos, datas, a assinatura do médico. O laudo falava sozinho, com nomes legíveis e o carimbo de emergência médica. Ela apontou para a folha que explicava a necessidade de justificar a ausência. Minha decisão não falhou. Iria ao compromisso escolar, mesmo que tudo disso dependesse do meu irmão. O custo imediato ficou exposto na madeira da mesa. Se eu falhasse, a reputação da família iria mais fundo no buraco que as palavras podiam alcançar. Mais tarde, deixei a casa sem usar o carro. As chaves ficaram na mesa, mas o impulso de ir direto morreu ali. Saí pela porta da frente
e segui para o ponto de ônibus. O ônibus escolar rangeu ao ligar. O interior cheirava a borracha velha e café frio. No celular, salvei o print do trajeto, como prova de que eu estava indo até a escola, não fugindo dela. Clara mandou mensagem dizendo que iria me encontrar na escola para acompanhar a conversa com a professora. Na escola, a coordenadora me chamou na saída da sala dos professores. Entreguei a cópia da justificativa médica que guardo na mochila, o papel com o carimbo e a data bem visíveis. Ela examinou os papéis, anotou o código da ausência e avisou que eu devia trazer o original amanhã para confirmar tudo. Eu disse que tudo bem, traria. Clara apareceu logo em seguida, com um semblante firme, oferecendo ajuda para organizar as informações e as notas da semana. Concordei. Guardei os papéis e seguimos para a área de convivência, enquanto a sala cheia de risos parecia distante do que eu carregava. De volta ao corredor, o peso ficou mais denso. O telefone da escola tocou de novo, e a professora pediu que eu descrevesse a justificativa com mais detalhes, incluindo o contato do médico. Anotei o horário da chamada no meu celular e guardei o registro de chamada como mais uma peça do quebra-cabeça. Ao chegar em casa, encontrei a mãe na sala, olhando para mim com um misto de alívio e preocupação. Ela não disse que tudo estava bem, apenas repetiu o que já tinha ficado claro. Atender às regras, manter a aparente normalidade, não falhar de novo. À noite, as ruas do bairro pareciam sussurrar o que não devia. Ouvi passos na varanda, vozes próximas do portão, e a sensação de que alguém observava cada movimento meu. Clara, que tem sido minha aliada prática, sugeriu que eu mantivesse tudo documentado. Horários, salas, pessoas, números. Anotei mentalmente cada detalhe. O horário das ligações, a data em que o hospital confirmou o atendimento, o código da ausência. O esforço não era apenas para mim. Era para quem dependia da minha capacidade de agir com responsabilidade. Foi quando o grupo de mensagens da família silenciosamente mostrou o peso político daquela decisão. Eu peguei o celular, leia os trechos repetidos de conselhos, cobranças e promessas, e guardei tudo para não me perder no ruído. A cada detalhe, ajudava a traçar o caminho que eu precisava seguir, para cumprir o compromisso sem destruir tudo que já estável. Não havia espaço para improviso. Cada prova era uma âncora que me prendia à verdade que eu tinha que sustentar. No fim da noite, quase tudo estava cravado. O laudo médico de hospital, o print do trajeto, o registro da chamada na escola, as mensagens de Clara. E então chegou a mensagem do pai Roberto, pulsando na tela do meu celular, direta e sem rodeios. Ele dizia: "Se eu continuar pressionando, vou expor tudo na reunião comunitária de amanhã." O peso da ameaça não era abstrato. Era uma ação concreta que poderia mudar tudo que eu tentava manter estável. A tensão não era apenas sobre o que aconteceria na escola. Era sobre o que viria depois, quando as vozes da família começassem a conflitar com a minha necessidade de justiça para o meu irmão. Eu encontrei o parecer médico na mesa da cozinha. Era um papel simples, cor creme, com o carimbo do hospital e a assinatura do Dr. Lúcio Ferreira, CRM 435678. No rodapé, em letra menor, havia uma linha que não bateu com o que ouvi em casa. Uma menção explícita a uma pressão externa para cancelar o compromisso escolar de Lucas, não relatada pela mãe. O documento falava em reduzir estresse familiar e evitar consequências negativas à saúde do jovem, se o comparecimento prosseguisse. O horário aparece na margem, 14h32, como registro de recebimento do relatório pela escola. Eu dobrei o papel, coloquei no bolso interno da jaqueta e fechei a gaveta sem respirar direito. A casa ficou menor ao meu redor. O barulho do ventilador parecia mais alto, e o mundo lá fora continuou, mas ali dentro tudo mudou. Pouco depois, eu guardei o documento e reparti o que tinha em mãos com meus olhos. A conclusão do médico não era apenas uma sugestão, era uma observação sobre uma pressão que ninguém na família admitira até então. Eu li de novo as 2 páginas, a linha que dizia que cancelar o compromisso era recomendado para não agravar a situação do irmão
e a parte que citava a pressão externa não reportada pela mãe, como fator de risco adicional para a decisão. Em segundos, o peso da confirmação caiu sobre meus ombros. Não era só uma disputa entre o que eu, Lucas, considerava o certo e o que os adultos diziam. Havia algo externo, algo que afetava minha capacidade de escolher sem agravar consequências reais. Segurei o documento com a ponta dos dedos, tirei uma foto do rodapé para registrar o carimbo e juntei tudo numa única pasta digital para não perder o rastro. Prova que poderia virar o jogo na hora certa. Pouco depois, eu sentei no degrau da cozinha e ouvi a conversa antiga entre mãe e professor ecoar pela casa como se fosse sussurro de outra sala. Eu não podia ignorar o que o papel mostrava, mas precisava entender quem, além da mãe, pressionava para cancelar. A minha cabeça girou com a ideia de que a família não era apenas um time de apoio, mas também um alvo de tensões externas. A escola, o status social, o medo de exposição pública. Foi então que a visão do papel ganhou contorno claro. Tinha que haver alguém que desejasse evitar o peso da escolha sobre nós. Alguém que preferia o silêncio a uma justificativa aberta. Eu não continha o aperto nas mãos. A palma estava tensa, os dedos brancos, e a respiração ficou curta por um instante. Em silêncio, eu marquei o próximo passo. Confrontar as informações na fonte. Ou seja, falar com Clara para entender o que ela ouviu naquela conversa entre mãe e professor. E se havia algo mais nos bastidores que eu ainda não sabia. Eu saí para a rua com o papel dobrado na palma da mão e a cabeça cheia de perguntas. No caminho, eu encontrei Clara na esquina da avenida, a mochila pesada no ombro, o rosto tenso como o meu. Vi vocês falando hoje à tarde. Ela disse, baixa, olhando para os pés. Não foi só sobre o compromisso. Ouvi alguém dizer que a escola pediu para não expor dificuldades familiares. Eu mostrei a foto do parecer médico e o recorte do carimbo, e ela assentiu, como quem encontra uma peça que faltava no quebra-cabeça. Pode ser que haja mais pessoas envolvidas do que imaginamos, ela murmurou. Eu ouvi, registrei cada palavra, e a cada frase, o papel na minha mente ganhou validação prática. Não era apenas uma questão de honra familiar, era a escolha de quem decide por nós, quando nos permitem decidir por nós mesmos. Encostei o corpo na parede, deixei o ar sair devagar, e percebi que o que começara como uma disputa pela minha prioridade tinha se tornado uma disputa por controle, sobre o futuro do meu irmão, sobre a nossa casa, sobre a minha própria margem de manobra. Agora a situação não depende mais apenas de meu desejo de cumprir o compromisso. O documento médico em minha mão mostrava uma pressão externa para cancelar que não veio da minha mãe, e isso muda tudo. A cada passo, a relação com meus pais se estreita em torno de uma verdade incômoda. O preço de manter as aparências pode exigir sacrifícios que eu não estava disposto a pagar por inteiro. A minha memória de fatos, de notas, horários, prints, carimbos, torna-se meu aliado, não meu inimigo. Eu já tenho a prova que pode virar o jogo, e isso me dá uma responsabilidade maior. Decidir com clareza, sem me deixar encurralar pela pressão social. E, com o documento na mochila, eu me pergunto: se alguém pressionou para cancelar, quem será responsabilizado quando a verdade vier à tona? O próximo passo está claro, mas o que vem depois desse passo ainda é incerto, porque a próxima decisão não é apenas minha, é de todos que dependem do que eu fizer daqui em diante. Agora, enquanto eu revia o registro de chamadas do meu celular, entendi que tudo o que tinha acontecido vinha com uma linha invisível que eu não vira no calor do momento. O pai sabia da minha decisão e já alimentava a pressão por trás. Em 15h34, o registro mostrou uma ligação dele para o meu número. Duração curta, tom direto, como se confirmasse que não aceitaria qualquer desculpa fácil. Em 15h40, outra ligação dele apareceu, mais longa, o suficiente para deixar claro que a conversa não era sobre o que eu faria, mas sobre o que a família iria parecer diante da cidade. O meu pulso acelerou assim que ouvi o eco da voz dele na gravação. Não é só você, Lucas. É a imagem da família. E logo depois, a tela mostrou a chamada da professora pedindo justificativa.
como se tudo estivesse em jogo no minuto seguinte. O que pesou ainda mais foi abrir as mensagens entre pai e mãe naquele grupo privado da família. As palavras-chave piscavam na tela: custo social, reputação, futuro. Pai, se ele não aceitar, a escola vai perguntar por quê. Mãe, não podemos deixar que a opinião pública nos destrua. A resposta dele não era apenas um apoio à decisão que eu já havia tomado, era uma insistência para que eu absorvesse o peso que eles já tinham decidido impor. Em outra linha, eu vi a mãe responder: precisamos manter as aparências pelo menos até a avaliação escolar. E ele rebateu: a aparência é o que segura a casa, não a verdade. Foram mensagens frias, curtas, sem espaço para respiro. Ouvi o som da bola de gude da minha rua distante, o barulho de portas fechando na vizinhança, tudo embalado pela impressão de que cada palavra tinha preço alto demais. Poucos minutos depois, a professora ligou para justificar a necessidade de minha presença no compromisso. Eu já sabia que aquela ligação chegaria primeiro por causa da minha decisão, mas o registro revelou outra coisa. Antes da chamada da escola, havia uma sequência de contatos entre meu pai e a mãe, discutindo como enfrentar o custo social daquela escolha. O registro de chamadas mostrou a origem: pai ligando para a escola para orientar a agenda, mãe respondendo que devemos manter a linha. E então a professora pediu a justificativa médica. O hospital forneceria o comprovante para despistar qualquer dúvida na coordenação. Eu vi isso, lembrando do rosto da professora doce, a insistência dela em manter o protocolo, e a sensação de que eu já estava na vitrine daquilo tudo. A minha decisão de acompanhar o compromisso não era apenas minha cobrança, já era uma estratégia de sobrevivência da família inteira. A tensão aumentou quando a casa ficou em silêncio por um instante. O corredor, o cheiro de pó de casa antiga, a madeira rangendo sob o peso de alguém que não ousava fechar a porta. A mãe olhou para mim com aquela expressão que misturava raiva contida e tristeza, enquanto o pai ficava de olhos fixos na agenda da família, como se cada compromisso fosse uma peça de um tabuleiro que ele controlava com riqueza de detalhes. Eu, por minha vez, registrei cada movimento. Eu saí pela porta, peguei as chaves do carro, encontrei o caminho para a escola, entreguei a justificativa da ausência com a assinatura do médico e guardei o print do trajeto no bolso. Tudo ficou ali, dobrado, pronto para ser mostrado na hora certa. E, ao mesmo tempo, eu senti o peso de uma decisão que não era apenas minha. Era a decisão de todos que dependem de como a reputação da família se sustenta diante de um conflito real. No registro de chamadas que pesou sobre mim, ficou claro que o pai não apenas sabia da minha decisão. Ele a incentivou de formas que eu só entendi depois, quando as mensagens entre ele e a mãe ganharam contorno definitivo. Não era apenas sobre a pressão para cumprir o compromisso escolar. Era sobre manter a aparência de normalidade a qualquer custo. Eu vi frases curtas, diretas, que não pediam consentimento, apenas criavam o cenário para uma reação dura da escola e da comunidade. A cada linha que eu lia, eu percebia que a violência de ontem não era apenas física. Era um peso silencioso que prendia o meu rosto à culpa, a minha boca a uma exigência de coragem que não cabia no contexto. Eu não tinha como recuar sem pagar o preço no curto prazo. Agora eu sei, com o registro de chamadas ainda aberto na tela, que o pai Roberto sabia da decisão e nas mensagens entre ele e a mãe empurrava o choque emocional como se isso fosse a única saída possível. Não era apenas uma estratégia para manter a reputação. Era uma forma de impor disciplina pela dor, de fazer com que o mundo olhasse para a minha família e aceitasse o que eles já tinham decidido. E eu, que tinha jurado proteger o irmão sem abrir mão das minhas prioridades, me via confrontando não apenas o peso do compromisso, mas o custo explícito de enfrentar aquele método de controle. A última linha que ficou gravada na memória não era uma ameaça abstrata, era um recado direto, vindo de uma cabeça que não via o que eu via. O que parecia proteger, na verdade, cortava alguém que eu amava. O registro de chamadas confirmou. O pai sabia da decisão e incentivou o choque emocional. Isso muda tudo agora.
0742. No bolso da jaqueta, o comprovante médico do meu irmão reaparece na tela do celular. Eu o fotografo, salvo na pasta Documentos e devolvo o celular ao bolso. O texto diz: consulta marcada para amanhã 09h15, na Clínica São Rafael, sala 12. Anoto o horário na cabeça sem perder o passo. Vou até a esquina, onde o ônibus escolar faz barulho ao longe. O papel não é apenas papel, é um lembrete de que ele depende de mim também hoje. Mudo a rota mental do dia sem falar nada. A tensão já não veio de fora. Veio do que esse papel obriga a fazer. Na sala de aula, minutos depois, a conversa de Clara surge como fresta na porta. Ela se aproxima sem fazer barulho. Você vai faltar? Não sei se eles vão entender. Ela aponta para o meu bloco de atividades e o calendário em branco, como se pudesse medir o custo da minha decisão. Eu encaro o aparelho do meu colega que grava tudo o tempo inteiro, como se cada prova pudesse ser salva ali. Respiro. Digo apenas: tenho que cumprir o que prometi. Ela respira pela metade, faz silêncio e se afasta. No grupo da escola, aparece a foto do comprovante médico do meu irmão, junto com a mensagem de confirmação do evento. A conversa muda de direção sem que eu peça. Não é mais só minha escolha. Virou prova pública de que o que eu faço para ajudar ele pode falhar em casa. O impacto não é silêncio, é reação. À tarde, em frente à casa, meu pai não está em casa. A mãe atende o celular com a voz firme, mas eu ouço do outro lado o ruído do ar-condicionado e a distância entre a gente. Eu ligo para ela. Explico que eu não posso simplesmente deixar o compromisso escolar de lado, que a agenda dele está apertada e eu não posso desrespeitar quem depende de mim. Ela não diz nada por alguns segundos, só respira fundo. Do meu bolso, o papel com o horário da consulta do irmão aparece de novo. Simplesmente encosto a cabeça no encosto da cadeira, como se a sala pudesse segurar o peso da decisão. Enquanto falamos, eu anoto um número de contato do hospital, uma referência que pode servir mais tarde. Ao fim da conversa, a mãe não promete nada, mas não recusa a necessidade de justificativa. A casa volta a cheirar a pó de casa antiga e perfume caro, como se tudo aquilo fosse apenas mais uma prova de que controle exige custo. Poucos minutos depois, na entrada da casa vizinha, a professora liga de novo. Ela pergunta sobre a justificativa para a ausência do filho na atividade de hoje. Não é a primeira vez que nos pedem uma justificativa, mas é a primeira vez que o assunto envolve o meu irmão de forma tão direta. Eu digo em voz baixa que eu preciso cumprir com o compromisso escolar por questões de responsabilidade, mas trago à tona o que o médico escreveu ontem à noite sobre a condição dele. O registro de chamada fica no meu histórico. A cópia de justificativa do hospital fica guardada na pasta do telefone. E eu sei que aquela conversa pode mudar a minha relação com a mãe, que quer que eu seja apenas filho, não correspondente de uma decisão que envolve escola, saúde e reputação. A escola, por sua vez, parece procurar o equilíbrio entre regras e humanidade. Eu percebo que cada linha que eu escrevo naquele aplicativo perturba quem está do outro lado da tela. No fim da tarde, eu entro no grupo da vizinhança, em que a conversa sobre o que fazer em relação ao meu horário aparece de novo. A coordenadora escolar envia um e-mail mencionando a presença do aluno em atividades futuras, mas também afirma que entende as necessidades de quem tem responsabilidade familiar. Eu guardo o celular com cuidado, olho o envelope da correspondência na mesa da cozinha e percebo que alguém ali sabe que não se pode exigir tudo de uma pessoa sem aceitar que parte da vida precisa de prioridade. O que ficou claro é que a ausência dele não é apenas um capricho, mas uma necessidade médica que precisa ser respeitada. Eu traslado o pensamento para o próximo passo e pesquiso 2 caminhos possíveis: manter o compromisso como se nada estivesse acontecendo, ou buscar um acordo que reconheça a urgência da saúde do meu irmão. Em meio a essa chuva de mensagens, uma coisa fica evidente: a escola, a vizinhança e a minha família vão ter que aceitar que o preço da minha insistência não é apenas tempo perdido. É o próprio laço que nos une. Às 18h46, no chat da escola, chega a nota que eu não esperava. A coordenação confirmou que a ausência pode ser autorizada por conta da situação do irmão,
desde que eu encaminhe os comprovantes médicos e a justificativa formal. O papel que ontem parecia apenas uma obrigação, agora vira uma autorização com prazo, uma porta que se abriu com a ressalva de que é temporário. Eu leio em silêncio. O evento continua, a participação dele precisa ser preservada e a escola não quer transformar honra em punição. A mensagem pede que eu mantenha a linha com a professora, leve em conta a necessidade de cuidado e, sobretudo, não transforme o episódio em conflito permanente. O que isso muda ao meu redor? Agora, a família terá que encarar não apenas a minha decisão, mas a possibilidade de que a justiça para o meu irmão também envolve a escola, a comunidade e a minha própria capacidade de pedir ajuda sem sentir que estou traindo alguém. A pergunta que fica no ar é simples e difícil. Se a escola pode aceitar a ausência, até onde eu posso ir sem comprometer tudo o que já prometi? Agora, meu celular vibrou com a mensagem que ninguém esperava. A escola pediu justificativa para a ausência do meu irmão, mas ao lado apareceu outra notificação. A consulta médica dele está marcada para hoje, às 15h30, na Clínica Municipal São Sebastião. No envelope digital, o carimbo do hospital e o horário aparecem com nitidez. O comprovante ficou salvo na pasta Documentos Médicos do meu e-mail, pronto para anexar. Na sala, o relógio aponta 11h40. A mãe morde o lábio, o pai cruza os braços e a casa parece afundar em silêncio súbito. Não era assim quando eu disse que manteria o compromisso da escola. Agora tudo depende do que eu fizer com esse novo dado. O que me encurta é o peso da reputação. O pai repete que a coroa da família não pode desbotar por um atraso meu. A mãe dobra a cabeça, baixa o tom de voz e diz que as prioridades precisam estar claras. O que parece correto aos olhos da comunidade não pode cancelar o que é de verdade para a gente. Em casa, já há um mapa de consequências. Se eu falhar com o compromisso, a escola pode exigir uma justificativa formal e isso pode virar assunto de fórum comunitário. Eu reviro as mensagens do grupo de pais, a conversa com a professora, a nota escolar que está na mesa. Tudo isso é prova de que não há espaço para erro. A cada linha, fico mais preso entre o dever para com o irmão e o peso do que os outros esperam de mim. Do outro lado, o murro é real. O irmão tem uma agenda de saúde que não pode ser adiada. Não é apenas uma ausência que precisa ser explicada. É uma condição médica que já existe, com uma data marcada. No meu bolso, o comprovante da consulta não é apenas papel. É uma junção de nomes, horários e um calendário que não admite adiamento. O médico anotou. Consulta de acompanhamento, não reagendar. Ao meu lado, o meu irmão está calmo, mas eu percebo o cansaço dele nos dedos que seguram o celular com firmeza. Em casa, a conversa entre mãe e professor já envolve a possibilidade de falta justificada, mas ninguém diz a verdade em voz alta. A saúde dele, hoje, pode exigir que eu caminhe para fora da linha que nossos adultos tentam manter. Nesse momento, Clara aparece na porta do quarto com um bilhete que não devia ter chegado até mim. Ela falou que ouviu a secretária da escola dizendo que o planejamento não precisa ser tão rígido assim, que há espaço para ajuste quando a saúde pede prioridade. Ela sabe de histórias como a nossa, de sacrifícios que fogem ao script. A minha respiração aperta quando ela comenta, baixo, que o irmão tem uma consulta marcada e que o comprovante pode confirmar isso em poucos minutos. Não é uma pista que resolve, é uma peça que redefine o tabuleiro. O que faço com esse novo dado? O que ele muda na minha decisão de manter ou não a presença no auditório da escola hoje? Enquanto isso, a pressão de casa aperta. O pai bate na mesa da cozinha com o punho aberto, como se cada batida pudesse abrir uma fresta para manter a aparência. A mãe afirma que o caminho mais seguro é não enfrentar o desgaste público da ausência, que o custo de justificar tudo para a comunidade é menor que o custo de enfrentar um tribunal de reputação. Eu olho para o recibo médico que a irmã mais nova trouxe do consultório, ainda dobrado na cartola da bolsa. O carimbo azul, o código da consulta, o nome do médico, tudo ali. O preço da decisão fica claro. Ou eu demoro e expresso a verdade fraturada da família, ou eu sigo o plano que já foi traçado para o meu irmão. Pouco a pouco, as peças vão se encaixando de forma sem retorno.
O hospital não envia uma notificação bonita. Ele entrega um horário fixo, uma lista de exames e o nome do médico que assina o encaminhamento. A partir de agora, qualquer justificativa que eu entregue na escola terá que lidar com o fato de que a saúde do meu irmão pode exigir prioridade absoluta. A prova se acumula. O comprovante da consulta, o bilhete da clínica, o contato da enfermeira que confirmou o horário, o registro de que a presença dele é indispensável ali naquele momento. Em algum lugar entre a verdade que eu prometi manter e a verdade que o momento exige, eu começo a entender o custo real da minha decisão de manter tudo como estava. Eu tento pensar em Clara, na mãe, no pai, na cidade que parece exigir uniformidade e no meu irmão que precisa de cuidado. Entre a urgência da saúde e o peso da responsabilidade, eu sinto meu próprio limite sendo testado. A vida não oferece apenas uma rota. Cada escolha carrega uma consequência visível para alguém hoje. A passagem de tempo é cruel, mas prática. A hora da escola chega. O que eu fiz hoje precisa ter uma justificativa que não pareça fuga. E a verdade que eu carrego pode ser pesada de carregar na mão. A cada minuto, a tensão aumenta. A agenda de saúde pede prioridade. A agenda escolar pede presença. Não há como ignorar os dois ao mesmo tempo, sem ferir alguém de forma real. A verdade que chega, de surpresa, é simples e direta. O irmão tem uma consulta marcada para hoje, às 15h30, na Clínica Municipal São Sebastião, com o médico Dr. Miguel Nunes. O comprovante chegou para mim, pela via mais direta. Mensagem do consultório com o horário, cópia do encaminhamento, número de protocolo 587624. Não há como recuar sem perder uma parte de quem somos. O relógio na tela do meu celular mostra o tempo correndo. Faltam poucas horas para o encontro entre saúde e escola, entre direito de cobrar justiça e obrigação de não deixar o irmão sozinho neste momento. E eu me pergunto, em voz baixa, em meio ao som da porta batendo, se vale a pena defender a minha posição às custas dele. O que eu faço agora? Acabei de abrir o e-mail da escola. A mensagem dizia que a coordenação revisou a situação do meu irmão e que a ausência dele poderia ser aceita, desde que houvesse um laudo médico apresentado em tempo hábil. No corpo, havia um anexo com a linha que mudou tudo. Aprovado mediante apresentação de laudo até hoje às 18 horas. Guardei o print no celular, tirei uma foto da tela para ter prova e o peso na minha testa ficou absurdo. A sala parecia menor, o som da casa mais alto, porta batendo, a conversa áspera da mãe ao longe, o odor de pó de casa antiga invadindo o corredor. Tudo ali, concreto, pronto para virar arma ou escudo. Poucos minutos depois, a escola ligou de novo. A professora que cuida do grupo de apoio pediu justificativa adicional por escrito. Do outro lado da linha, a voz da coordenação soou firme. Se o laudo chegar até às 18 horas, a ausência fica registrada como justo atraso, sem penalização. Registrei a chamada no celular, o horário marcado como prova, 15h42. A mãe entrou na cozinha, reclamando que não era para concordar com qualquer facilitação. Eu ouvi, respirei fundo e anotei o que eles queriam: manter a ordem, manter a imagem, proteger o que ainda podia ser protegido ali dentro. Voltei para o quarto e busquei o laudo médico que já estava na pasta do hospital. Não era a primeira vez que eu via esse papel, mas o peso dele agora parecia diferente. Era a chave para manter minha decisão diante de tudo que vinha sendo pressionado. Peguei o arquivo digital, conferi o carimbo, conferi o nome do médico, conferi a data. Então peguei o print do e-mail da escola e o juntei ao laudo na tela do celular. Em seguida, levei o comprovante para a sala. O silêncio dos meus pais foi quase físico. Ainda assim, a minha mão não parou de tremer. Eu sabia que aquele laudo era mais do que uma peça de arquivo. Era a fronteira entre cumprir a obrigação e enfrentar o custo político de não fazê-lo. Naquela hora, chegou a contramão da pressão. Clara, a amiga da escola que sabe o preço de cada decisão, mandou uma mensagem curta no grupo. Se precisar, eu testifico que a justificativa médica é realçável.
Vi a frase. Respirei. Guardei a evidência. Capturas de tela da conversa. O horário de envio. O contexto do grupo de pais. O que antes era um grupo de apoio ficou por alguns minutos num silêncio tenso, cada um contendo a respiração para ver quem cederia primeiro. E eu entendi que a escola não apenas aceitava a ausência, ela já se alinhava a uma pressão externa que, de alguma forma, já tinha passado pelo nosso lado. A esquina da sala parecia mais fria, e o corredor, mais longo. O efeito não era apenas informação, era poder reajustando alianças ali dentro. Recebi, então, uma nova resposta de texto que me congelou o punho. O coordenador anexou o laudo médico, o print do e-mail anterior, e a observação final dizia que o atraso não seria considerado falha caso o documento âncora chegasse hoje, com assinatura. A assinatura não era apenas um carimbo, era a evidência de que a escola, diante da pressão, tinha cedido espaço para a ausência, com a condição de que tudo estivesse amarrado em documentação. O peso da revelação caiu sobre mim de novo. Não era apenas justiça para o meu irmão. Era um tabuleiro inteiro que alguém tentava manter inteiro para não perder reputação. O ar ficou mais pesado. O chão pareceu ceder um pouco sob meus pés. E eu quase perdi o foco do que era importante. Provar, com fatos, que eu estava tentando fazer o certo sem anular quem eu sou. Eu me recordei da conversa com a mãe. Não vamos baixar o nível só para agradar os outros. A frase estava cravada na minha cabeça, mas as ações falavam por si. O que eu tinha nas mãos era agora uma linha de frente. O laudo médico, o print do e-mail, a resposta da coordenação. Todos diante de mim como peças que não podiam ser desfeitas. A escola, pressionada, resolveu agir de modo a manter a aparência de normalidade. E eu, por outro lado, precisava ajustar a minha posição frente a tudo isso. A cada passo, a evidência de que o custo poderia se estender além do que eu imaginava ficou mais nítida. O que parecia uma decisão legítima já carregava um preço social, uma quebra de confiança, uma negociação interna que não admitia pausa. O último anexo que li, datado de 1541, era simples e definitivo. A ausência é aceitável mediante laudo médico apresentado até às 18 horas. Consideramos a justificativa válida. Não havia ambiguidade. Não havia segredo invisível além do que já estava revelado. A escola reconhecia a necessidade de manter a ausência, mas consolidava o acordo na carta de direito. Documentos, carimbos, horário exato. Eu guardei o celular, desisti de ajustar o volume da música e deixei o papel da escola entrar no meu pensamento como uma verdade prática. O preço do meu desejo de proteger o meu irmão tinha sido aceito pela instituição, mas precisava de minha confirmação de que eu seguiria com essa linha de defesa. Isso mudava tudo. Agora dependia de mim, de como eu provaria que meus passos eram justos diante de quem paga o maior preço. E eu sabia que o próximo movimento seria decisivo para tudo o que viria a seguir. Agora, no saguão da escola, chegou a mensagem pelo grupo de pais. Precisavam de justificativa para minha ausência de hoje. Eu guardei o print da tela na galeria. O calendário na tela mostrava a data do compromisso. Se eu não apresentasse justificativa, a ausência poderia ficar marcada como injustificada. A reputação da família ficaria em jogo. Saí da escola sem esperar permissão. Caminhei até o portão de saída com o som do corredor ecoando atrás de mim. No caminho, a casa parecia mais perto e mais distante ao mesmo tempo. Cheguei em frente ao motorista do ônibus escolar, que encostou o adesivo no vidro do carro. Lembrei do que já tinha acontecido. O tapa que não pode voltar atrás na memória da vizinhança. Não era mais segredo. O peso da decisão estava logo ali, na minha espalda. Voltei para a sala de estar quando a campainha da casa tocou. A mãe estava na cozinha, o pai na sala, os rostos alinhados como se esperassem uma falha. Eles discutiam o custo de manter a posição diante da escola e da família. Eu disse que iria cumprir com o compromisso, mesmo que isso significasse abrir mão de outra prioridade. A casa ficou silenciosa por um segundo. Então o barulho voltou. Alguém sussurrando ao telefone, passos no corredor, o relógio marcando cada segundo com insistência. Foi aí que Clara entrou pela porta, segurando uma pasta marcada com o selo da escola.
Eu trouxe o relatório médico do seu irmão, ela disse, aproximando-se sem esconder a pressa. Pode ajudar a mostrar que há motivo para a presença dele. Ela abriu a pasta e mostrou um documento médico dobrado, com carimbo e data legível. O papel incluía uma linha sobre pressão médica que não havia sido comunicada pela mãe. Eu senti o peso do papel nas mãos. Não era só prova. Era a linha que poderia mudar o jogo. Eu guardei a pasta no peito, como quem carrega uma arma sem pólvora. Decidi levar aquela evidência para a reunião com a escola amanhã. Pegar o documento, dobrá-lo, colocar na pasta de proteção. Encontrei uma envelope com o carimbo confidencial e carimbei a data para não esquecer. Peguei apenas a cópia simples para levar na mochila. A original eu deixaria em lugar seguro, para evitar que caísse em mãos erradas. A ideia era simples. O que falasse sobre a pressão da família teria que ser confrontado com fatos. Poucos minutos depois, a casa voltou a tremer com o som da porta batendo. O pai apareceu na sala com um olhar firme, dizendo que a cobrança social era maior que o custo de proteger o irmão. A mãe, por trás dele, ergueu o que parecia ser uma lista de contatos de escola e autoridades locais. Eu respirei fundo e confirmei. Manteria o meu curso. Não havia espaço para recuar. A pressão era real, o custo também. Naquela noite, Clara e eu combinamos um plano mínimo. Eu apresentaria aos coordenadores apenas as provas que pudessem ser facilmente verificadas. Eu anotei os horários, coletei números de protocolo, confirmei com a professora de que a presença dele era necessária para o andamento do projeto escolar. Registrei tudo. Prints de mensagens, uma foto do envelope, o carimbo do relatório, tudo alinhado para a reunião. A tensão crescia, mas a clareza das provas também. Na sala de estar, a conversa ficou mais firme. O pai voltou ao tema financeiro e de reputação, dizendo que qualquer passo errado poderia custar à família. Eu, porém, mantinha o tom prático. Se eu não levar as provas, o custo será exatamente pelo que está em jogo, a verdade sobre o que empurra cada decisão. Como se a casa tivesse virado um tribunal, cada frase soando como um veredito. Eu respondi com números, horários, datas, nomes, endereços de mensagens. Tudo frio, objetivo, mensurável. Pouco antes de dormir, torci para que os papéis ficassem bem guardados. A cópia do relatório médico, o print da confirmação do compromisso, o mapa de trajeto feito no aplicativo, o registro da chamada da escola. Tudo que pudesse demonstrar que eu não estava inventando nada foi certificado, fotografado e guardado em 2 lugares diferentes. A casa continua intacta, mas já não é a mesma. A próxima etapa depende de como a escola verá as provas. Agora, pela primeira vez desde o início dessa história, meu nome já aparece em algo que não depende só de mim. No bolso, encontro uma mensagem silenciosa. A agenda da reunião comunitária de amanhã está com meu nome entre os presentes. Meu peito aperta. A sala parece menor. Quem mais vai ouvir minha versão? A sessão no auditório da Praça Municipal já tinha começado quando o microfone soou, cobrando a primeira resposta. Eu entrei com a pasta cinza, respirei devagar e deixei os documentos me falarem antes de minha voz. Boletim de ocorrências, relatório médico do irmão e prints de mensagens da escola. O silêncio caiu rápido, como se toda a cidade estivesse esperando um veredito sobre o nosso futuro. A estudante Clara não estava ali, mas o peso do que já tinha acontecido pairava sobre cada cadeira vazia. Eu subi o olhar para o rosto dos presentes e contei, sem exageros, o que já era fato. Eu mantinha o compromisso escolar e deixara o irmão para trás. A professora abriu a fala na minha direção, pediu que eu mostrasse os papéis, e eu não hesitei. Primeiro o boletim de ocorrências, com o carimbo da escola, data de protocolo visível, assinatura no canto. Em seguida, o relatório médico que o médico do posto de saúde passou para o prontuário do irmão, com o diagnóstico simples, a data legível, o código do atendimento. Por fim, os prints das mensagens de confirmação do treinamento escolar, tudo alinhado na mesa como se fosse o mapa de uma decisão que não poderia ser desfeita. Os olhos do público perguntavam: por quê? Eu respondi com números.
As datas, os horários, as assinaturas, tudo docilmente alinhado. A consequência imediata foi clara. A reputação da família ganhou uma mancha que ninguém pretendia apagar. Do lado de fora, a conversa na sala adocinou até que a voz de alguém se ergueu sem pedir licença. Um vizinho. Não um personagem do roteiro, mas alguém que já ouviu o suficiente para não ficar quieto, levantou o dedo e disse que as conversas entre a mãe e o professor não eram segredo. Queixas sobre custo social, promessas para o futuro do irmão e o que seria necessário manter a imagem intacta foram citadas em voz baixa, mas ficaram gravadas na memória de quem ouviu. A cada segundo, a tensão crescia. Se o silêncio caísse ali, tudo o que já foi dito poderia ser convertido em arma contra nós. Eu não rejeitei o confronto. Aceitei o risco como parte do que eu precisava provar. Então a audiência chamou as pessoas a falar. Clara subiu ao púlpito sem ser convidada. Não era apenas uma amiga de escola. Era alguém ligada às provas, alguém que podia confirmar que a ideia de futuro tinha custo real, não apenas promessas. Ela não ofereceu bravatas, apenas itemizou uma sequência de fatos. O quadro médico que aparecia ao lado do piso do papel de parede, a nota com o código da presença obrigatória, as mensagens que mostravam pressão para manter a ausência do irmão sob controle. Ela não precisava fingir surpresa. Tudo ali já existia, pronto para ser visto por todos. E a função dela era acionar a memória de quem estava ali para julgar sem saber. A mãe respondeu em voz firme, tentando manter a linha de defesa que já vinha sendo ensaiada há meses. Citou tradição, disse que tudo era para o bem da família, que o caminho da normalidade era o único capaz de proteger o que viria depois. O pai Roberto, de terno impecável, apenas assentia com a boca, mantendo o tom de advogado de família que sabe abrir caminho entre regras e reputação. A sala respirou por um instante curto, como se cada respiração pudesse virar um contra-ataque. Não houve insulto, mas o choque foi claro. A pressão para que tudo continuasse sob o controle do que é normal não era apenas narrativa, era prática com reflexo no cotidiano. Foi quando a mulher que organiza as sessões trouxe uma evidência que ninguém esperava. Um vídeo curto, projetado no telão, com conversas entre vizinhos que pareciam corroborar a ideia de que o futuro do irmão dependia da percepção pública de uma família bem-sucedida. Não era apenas boato. Eram trechos de gravação que mostravam, de forma objetiva, que a escola estava sob pressão para aceitar a ausência do garoto, desde que a imagem da família permanecesse intacta para a comunidade. A sala ficou menor, como se cada pessoa ali soubesse que o peso da verdade não cabe em uma assinatura bonita. O clima mudou quando Clara tirou os papéis de dentro da bolsa e mostrou uma folha que ninguém esperava. O laudo médico com uma assinatura legível, que já havia sido deslocado para o fundo do arquivo, mas que, naquele momento, ganhou a importância de uma peça-chave. A minha voz, que já havia sido firme, ganhou uma cadência mais seca. Eu não poderia fingir que tudo aquilo era apenas desentendimento entre pessoas de bem. O que estava diante de nós era uma tapeçaria de decisões que custam caro, e não apenas ao bolso, mas ao que cada um de nós é capaz de chamar de futuro. O efeito imediato foi direto. O auditório não viu apenas provas, viu consequências reais. A escola, que devia ser o espaço seguro para o aprendizado, tornou-se palco de uma discussão sobre responsabilidade que atravessou limites entre família, status social e a lei que rege a educação. Os números, as datas, as assinaturas, tudo se alinham para mostrar que o que parecia uma disputa interna era, na verdade, a demonstração de como prometer um futuro pode servir de arma para manter uma imagem. E, ao mesmo tempo, como prometer o futuro sem considerar o custo humano pode corroer aquilo que se chama honra. No fim, a gravação exibida na tela não era apenas prova. Era o ponto de virada que todos sabiam que chegaria. A voz da mãe, registrada sem consentimento, dizia com clareza o que ninguém queria ouvir, mas que muitos sabiam existir por trás dos sorrisos. O futuro da família não poderia depender de manter as aparências, mesmo que isso significasse sacrificar o irmão. O telão piscou de novo,
mostrando o rosto do irmão, que tentava manter a calma enquanto a sala começava a entender que as promessas de futuro não eram só promessas, eram instrumentos de pressão para silenciar dúvidas. E ali, diante de todos, surgiu a pergunta que não se cala: quem realmente paga o preço dessa maquiagem pública do que chamam de futuro? Agora começou a assembleia comunitária na quadra da escola. Eu, Lucas, fiquei de pé quando a mediadora chamou meu nome. Do telão, o cronograma piscou. Perguntas rápidas, prazos curtos, um monte de olhos fixos em mim. O ambiente cheirava a pó de giz e a perfume caro que minha mãe costuma usar quando quer parecer calma. Na bancada, as mães cochichavam, os pais avaliavam minha expressão, tudo girando em torno do que eu iria resolver. Eu ouvi o silêncio quebrar com uma respiração coletiva. Quem pagará o preço agora? A ata começou a ser lida, palavra por palavra. Disse que, segundo o relatório médico do irmão, havia necessidade de afastamento temporário para estabilizar a condição de saúde dele. O médico recomendava evitar atividades escolares que aumentassem o estresse, com reavaliação em 60 dias. As linhas pareciam gravadas a fogo. Não era apenas opinião, era protocolo. A vizinhança murmurou que minha mãe pressionara para cancelar o compromisso, enquanto meu pai insistia que o futuro da família dependia da reputação pública. Foi lido também o boletim de ocorrências datado de ontem, descrevendo uma discussão entre mãe e pai com testemunhas presentes no corredor da escola. Cada detalhe parecia corroer o que restava de tranquilidade no ambiente. Revelação parcial. Clara levantou-se com uma carta que circulava entre as famílias da nossa turma. Dizia que havia pressões para manter a aparência de normalidade e que o custo de expor tudo seria alto para muita gente. Mostrou prints de mensagens entre minha mãe e o professor, onde se falava em custo social e manejar o assunto com discrição. Havia ainda um documento médico que não tinha sido apresentado antes, com assinatura legível e carimbo. A professora de ciências, que sempre apoiou meu ano, confirmou que a ausência do irmão poderia ser justificada se fosse para cuidados de saúde, desde que haja registro formal. A diretora deixou claro que a escola toleraria apenas faltas justificadas, e o tom da reunião ganhou peso. A carta de Clara fez o ar da sala ficar mais duro, como se alguém tivesse decidido puxar o gatilho de uma verdade que todos fingiam não ouvir. Meu pai ergueu o tom, tentou desqualificar as provas, apontando falhas no envio dos documentos. Minha mãe, a poucos passos de distância, disse que tudo seria resolvido sem expor a família diante da comunidade. Mesmo assim, ficou evidente que o protocolo de apoio ao aluno com o irmão doente exigiria comprovação atualizada, documentos anexos e uma cadência de comunicação com a escola. O diretor lançou a possibilidade de manter o filho no programa de apoio, desde que as evidências estivessem completas e as datas coincidissem com o quadro de saúde do irmão. O clima mudou. Não era mais disputa entre pai e mãe. Era a própria estrutura escolar tentando manter a linha entre justiça prática e pressão familiar. Decisão irreversível. Na saída, a temperatura já não era a mesma. No canto da mesa, a lista de presença para a próxima sessão já estava impressa, com nomes, horários e códigos de acesso aos arquivos de saúde vinculados ao caso. Eu peguei o papel, encostei-o na palma da minha mão e senti o peso da responsabilidade crescer. Alguém percebeu meu olhar eventual para o corredor onde o técnico da escola guardava as pastas. Uma cor exclusiva de gravidade atravessou a sala. A mãe me encarou, a boca se contraiu e o pai deu um passo para trás como quem aceita que não há escapatória. O polígrafo da memória registrou cada gesto com precisão clínica. O que era segredo ontem já era público hoje, e a cidade inteira parecia apontar para mim como o ponto de convergência entre honra familiar e verdade clínica. A reunião terminou em autoridade, não em consolo. Quem pagará o preço agora?